Como que eu, na qualidade de titular de dados pessoais, consigo exercer o meu direito de titular? Primeiro, quem são os titulares de dados pessoais? Você e eu. Hashtag somos todos titulares. Isso está garantido lá no artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz assim: toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais. As empresas acham que os dados são delas. Ah, o banco de dados pessoais é meu. Não, o banco de dados pessoais é de cada um daqueles titulares que o compõem. Então, estamos assegurados o nosso direito, a nossa titularidade dos nossos dados pessoais. Então, você é dono dos seus dados. Isso é muito importante você saber. E hoje eu quero falar um pouquinho com você e também comigo, que somos titulares. E se você está fazendo um processo de adequação à LGPD, aproveita e presta atenção, porque o exercício do direito dos titulares está mencionado em toda a LGPD. Por que a LGPD foi criada? Para proteger os dados pessoais. De quem? Nossos. Então, tudo é a respeito de informar de maneira clara e objetiva e específica ao titular o que está sendo feito com os dados dele. E ele tem direitos garantidos no artigo 9º, no artigo 18 e no artigo 19, onde está descrito nos mínimos detalhes como ele pode exercer esses direitos. Mas antes de eu começar a explicar, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias, sem exceção, eu trago um conteúdo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para levar a tua carreira para o próximo nível. Se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like. Muito bem. Como é que eu, na qualidade de titular, vou exercer os meus direitos que estão garantidos no artigo 9º, no artigo 18 e no artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados? Deve ser mediante requisição. E essa requisição, ela pode ser através de um telefone ou através de uma carta, de um endereçamento postal ou de um e-mail. Qual é o jeito mais fácil? Através de um e-mail. Porque lá na lei está dito expressamente que deve ser um acesso facilitado e gratuito. Isso significa, você que está fazendo o processo de adequação, você empresa, você controlador, você deve disponibilizar um canal gratuito. E qual é o canal gratuito mais fácil? Encaminhar um e-mail. Porque todo e qualquer exercício do direito do titular deve ser feito mediante requisição. O titular deve ser ativo e requerer algo para aquela empresa. Então preste atenção. Requisição escrita, melhor forma, e-mail. Porque o e-mail ele não tem um custo, óbvio, a pessoa vai ter que ter acesso à internet, mas existem acessos à internet gratuitos em alguns shopping centers, em alguns cafés, em alguns locais públicos. Então, o acesso à internet, se a pessoa procurar, ela é gratuita, não necessariamente ela tem que gastar. Hoje em dia não existe ninguém que não tenha um e-mail, um endereço de e-mail. Então a forma mais fácil de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados é disponibilizar um e-mail do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Inclusive, isso é obrigação, está no artigo 41, parágrafo 1º. A identidade, então o nome desse encarregado e um ponto de contato, informações de contato devem ser disponibilizados de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador, ou seja, no site daquela empresa. Silvia, e se a empresa não tiver um site? Se a empresa não tiver um site, essa informação deve estar pregada em todas as paredes daquele comércio aonde o titular vai ter acesso, tá? Eu sempre dou um exemplo da Jack Motors. Meu marido teve 2 veículos da Jack Motors e quando a gente ia na concessionária, em todo lugar tinha uma plaquinha. Dúvidas, críticas ou reclamações? Fale com o presidente. presidente@jackmotors.com.br. Eu até decorei.
Olha só, tinha na oficina, tinha no guichê de pagamento, tinha na mesa de atendimento dos vendedores, tinha em todas as paredes do estabelecimento. Então pegue essa boa prática da Jack Motors e implemente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O seu estabelecimento existe um espaço físico? Coloque em todos os lugares essa plaquinha. Vai facilitar. Então lá vai estar escrito assim, titular. Coloca assim, nós cumprimos a Lei Geral de Proteção de Dados. Titular quer exercer os seus direitos? Envie um e-mail para dpo@empresa.com.br e coloque o nome daquele DPO ali. Você já vai estar cumprindo a LGPD. E isso vai ser feito de forma clara e gratuita. Agora, Silvia, na nossa empresa nós queremos disponibilizar um telefone para que esse titular se sinta mais acolhido. Esse telefone obrigatoriamente terá que ser 0800. A partir do momento que esse acesso ele é gratuito, ele não pode gastar com acesso telefônico, principalmente porque às vezes esse cliente não está no mesmo DDD da sua cidade, ou seja, vamos supor, aqui em São Paulo é 011, eu estou no Rio de Janeiro que é 21, se eu for ligar para sua empresa, eu estou pagando o interurbano, e aí não vai ser gratuito, principalmente porque às vezes demora uma conversa e isso vai ficar muito caro para o titular. Então, se você, empresa, controlador, decidir disponibilizar um telefone para exercício do direito do titular, deve ser 0800. E também, quando você coloca na sua política, é obrigatório ter todo o endereço daquele controlador, todos os dados daquele controlador na política de privacidade. Coloque ali o endereço com CEP, porque muitas pessoas mais simples podem querer mandar uma carta questionando alguma coisa. Silvia, qual é o prazo para eu responder a este titular? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, são 2 dias se for uma informação simples. Agora, se for uma informação mais completa, a empresa tem até 15 dias para fazer essa resposta. Lembrando que o prazo conta excluindo o dia do recebimento. Então, vamos supor, hoje é quinta-feira. Então, contaria a partir de sexta e é contado apenas em dias úteis, tá? Então, são sempre contados em dias úteis. E você que está fazendo o processo de adequação, sabia disso? E você, titular, que vai entrar em um site ou vai chegar em um lugar e não tem o canal do encarregado, meio que deixando, entre aspas, que aquela empresa nem iniciou a adequação, como você faz? Envie uma solicitação para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, e questione, porque não existe um canal de comunicação ainda com o titular. Questione, inclusive, se aquela empresa já começou o processo de adequação e peça evidências para ela que ela já iniciou esse processo. Nós sabemos que um processo de adequação à LGPD é demorado, demora em média de 6 meses até 3 anos. Eu estou fazendo uma adequação que já está caminhando para 3 anos e meio, então eu sei que aquela história, acho que em 2 anos resolve, dependendo do tamanho da empresa, não consegue. É um processo demorado, às vezes a empresa já iniciou o processo, mas ainda não chegou no passo número 5, que é implementar a política de privacidade. Então, peça evidências para essa empresa se ela já está com o processo de adequação à LGPD iniciado. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Portanto, se essa empresa ainda não iniciou o processo de adequação, ela está violando a Lei Geral de Proteção de Dados, e depois que você questionar essa empresa, você pode fazer uma denúncia, inclusive, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse conteúdo fez sentido para você, titular? Para você, encarregado pelo tratamento de dados pessoais? Então, antes de ir embora, aperta o like e se inscreve no canal, porque amanhã nós teremos um conteúdo inédito para levar a tua carreira para o próximo nível. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.